E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trazer um vídeo aqui um pouquinho diferente do que a gente tem costume de fazer. Pra descontrair, né, Maga? Pra descontrair um pouquinho. E se você é candidato, se você está buscando uma oportunidade de emprego, assista, porque se você comete esse erro, por favor, pare de cometer agora, de imediato, porque isso acaba tirando a gente assim um pouco do sério, né? Nicolas, sabe o que me irrita mais? O que, Maga? Eu vou te contar depois da vinheta. O prazer em ajudar é o que nos torna excepcionais. RH Mais Talentos. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nicolas Taylor, trabalho na RH Mais Talentos, sou profissional de RH e editor aqui do canal. E aí, ser de luz, Maga Costa aqui. Eu sou especialista em gestão de pessoas e trabalho com recrutamento desde 2001. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, clique no botão de inscreva-se e ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com um amigo seu, né? Talvez ele esteja cometendo essas gafes e acaba atrapalhando ele um pouquinho no processo seletivo. Mas o nosso vídeo hoje é um pouquinho mais para descontrair, mas de uma certa forma vocês podem levar um pouquinho a sério, né? Para vocês poderem realmente não cometer isso, porque são coisas que podem ser evitadas, né? E na verdade, né, Nicolas, é um vídeo mais descontraído, mas é real, tá? É uma realidade que a gente vive, isso, né? O que a gente vai trazer aqui é para vocês verem que vida de recrutador não é fácil, gente. Então, não é que a gente vai fazer um vídeo assim que não tem nada a ver. Tem tudo a ver com a nossa realidade no nosso dia a dia, né? Não é isso? É a maneira como vocês se posicionam como candidatos, né, que precisa ser melhorada. Melhorado, exatamente. E a número 1, Nicolas, que não quer calar. O que mais me irrita quando o candidato não se posiciona? Tipo assim, eu vou dar um exemplo. Eu recebo milhares, mas milhares de mensagens no WhatsApp da empresa perguntando assim: qual que é a vaga que você tem aí? O que vai adiantar você saber que eu tenho uma vaga de analista fiscal júnior se você não é dessa área? Maga, mas qual que é a forma certa então da pessoa se posicionar ali como candidato para ver o cargo que ela precisa? Nicolas, se eu sou de RH, eu ligo na empresa, eu vou mandar uma mensagem para a empresa e pergunto: você tem a vaga de analista de RH? Né? Porque só vai me interessar a vaga que eu tenho aptidão, certo? Então, pessoal, se você faz isso, liga nas agências e pergunta qual vaga em aberto que você tem aí, não faça isso mais. Faça uma pergunta direcionada, né? Faça as perguntas certas, pessoal. E, Maga, tem uma outra coisa também que acho que não é só com a gente, tá? Acho que é com todos os recrutadores, que é o tipo de candidato que começa a enrolar na entrevista, né? Isso irrita bastante, né? Sim. Porque a pessoa, na hora que você faz contato, ela fala: não, eu tenho experiência, que não sei o que, eu conheço e tal. E aí quando você realmente vai fazer ali a pergunta pontual sobre aquele conhecimento, a pessoa começa a te enrolar, ela não tem aquele conhecimento e começa a enrolar, conta uma situação que não tem nada a ver e acha que respondeu. Mas a gente, como recrutador, a gente tá ligado, né? Sim, principalmente, né, Nicolas? Igual eu já dei exemplos em outros vídeos, as perguntas comportamentais, né? E isso acaba sendo muito negativo, porque você fala numa triagem: não, eu conheço sim. Aí vem o recrutador com uma pergunta por competência, você vai cair. Não adianta. Então, é melhor não mentir, né? Isso aí é aquelas mentirinhas que acabam perdendo o seu tempo, perdendo o tempo do recrutador, porque se o recrutador for esperto, e a maioria são treinados para pegar esse tipo de mentiras, principalmente em entrevistas comportamentais, então você vai perder o seu tempo e o do recrutador. Então não minta. Se o seu conhecimento é o conhecimento realmente básico, fale que é básico, né? Não adianta. O que mais pega é conhecimento, né? Tipo Sim. Excel, ou numa ferramenta, né? Ou o que você poderia fazer nesse caso, né? Vamos supor que precisa de um conhecimento nível intermediário. Talvez você até tenha o conhecimento, mas precisa reciclar o seu conhecimento. Desenvolver, O que você pode perguntar para o recrutador, ainda na triagem ali no primeiro contato? Qual é o conhecimento em Excel? O que eu preciso saber de Excel para esse cargo? Às vezes está lá só, conhecimento intermediário, mas às vezes é alguma função específica, né? Sim. E se você realmente tiver esse conhecimento, aí sim, você confirma para o recrutador.
Porque a gente pega muito, por exemplo, conhecimento intermediário em Excel. Aí precisa lá o PROC-V, PROC-C, tabela dinâmica, né? E a pessoa não sabe. A gente pergunta na entrevista, a pessoa fala, eu conheço aquela forma lá de soma, subtrair, mesclar células, né? Então isso é conhecimento básico. Então avalie se você realmente tem esse conhecimento. Às vezes a pessoa não tem nenhum básico, viu? E às vezes quando o Nicolas falou, igual o Nicolas falou, quando você começa a perguntar, tá, beleza, você tem um conhecimento básico, intermediário? Tenho. Beleza, quais as fórmulas você conhece, qual que você já utilizou? A pessoa não lembra nem, né? Não sabe nem que fórmulas. Nem sabe se tem fórmula, na verdade. Excel, ela pensa que é só aquela tabela, né? Só preencher a planilha ali pronta, né? Magai, tem mais algum outro ponto que deixa o recrutador desapontado? Tem vários, Nicolas, mas o outro é o candidato marcar entrevista e não comparecer, né? Isso é muito comum, gente, isso é muito comum. O engraçado é assim, que parece que a nossa agência, não sei se é só com a nossa agência, mas já conversei com outros profissionais de RH e eu vejo que não é só conosco. É incrível, por que o candidato não fala a verdade, se tem ou não interesse naquela vaga? Isso acaba irritando a gente, porque assim, você faz a entrevista, você faz um relatório e manda para o cliente, e o candidato afirma ali com você que tem sim, tem interesse. 2 horas depois, quando você vai confirmar com o candidato, olha, a empresa quer te conhecer, aí o candidato fala assim, eu recebi uma proposta. Do nada, gente, na entrevista, sendo que na entrevista ele garantiu pra gente que não está participando de nenhum processo seletivo e que tem realmente interesse naquela vaga. Então, não é defeito, não é ruim. Eu até prefiro que você fale, olha, eu não tenho interesse nessa posição. Eu avaliei melhor, né? Eu avaliei não melhor. Não tenho interesse. E a gente tá acostumado com esse tipo de mentira, viu, gente? Não pensa que cola, porque não cola. É incrível, Nicolas, que assim, 2 horas depois, às vezes nem isso, né? O candidato apareceu um emprego do nada. Eu falei, nossa agência é muito boa, porque ela atrai empregos para as outras pessoas, né? E ainda pegando um gancho, né, Maga, com o que você acabou de exemplificar, ainda tem um candidato que confirma, mas apesar de não ter interesse, ele não vai e não avisa, né? Então a empresa, o recrutador, quem vai entrevistar, separou um tempo na agenda, às vezes deixou de marcar um compromisso, remanejou um compromisso para atender você e você não compareceu. A empresa ficou te esperando, né? E às vezes é alguma coisa que ela precisava ter feito ali, remanejou o tempo e você acabou não cumprindo com o seu compromisso. Isso mostra falta de profissionalismo, né, Nicolas? Sim. Porque eu vejo muitos reclamações, né, no LinkedIn sobre o recrutador não dá retorno, recrutador não fez isso, mas e quanto o candidato? Eu não vejo muitas questões dessa forma. E quando o recrutador fica esperando o candidato, quando a empresa fica esperando o candidato e o candidato simplesmente não aparece no processo e não avisa. Isso acontece muito, viu? Desaponta bastante, né? Porque a gente dedica o nosso tempo ali acreditando, é só falar não, gente. A gente não vai ficar chateado, mas... não tem um motivo. Eu fico muito mais feliz se você chega em mim e falar, Margarida, olha só, essa vaga eu pensei melhor, ou eu pensava que fosse dessa forma e não é, então eu prefiro declinar da oportunidade, do que a pessoa falar assim, não, eu consegui uma outra oportunidade, ou sumir, né? Ou sumir. Isso eles falam quando você liga, né? Exatamente. É difícil alguém que manda uma mensagem para você e fala, olha, agradeço a oportunidade, mas eu consegui uma outra oportunidade, né? Aqui ou em algum outro lugar. Então, se você é candidato e já fez algum desse tipo já teve algum desse tipo de comportamento, então, por favor, né? Hora de melhorar o seu posicionamento, né? Isso, exatamente, porque isso fica mal também, porque, por exemplo, nós somos uma agência, às vezes não deu para aquela vaga, mas pode aparecer uma vaga que você tem muito interesse. Se você já deu mancada ali, é natural que a gente não vá te chamar, porque a gente fica com medo de você fazer isso em outros... a gente fica com receio de você não agir com profissionalismo da mesma forma como você fez da primeira vez. Então,
realmente a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Pra saber se realmente vai acontecer de novo e a gente acaba ficando na dúvida. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, se fez sentido para você, acredito que sim, não se esqueça de clicar no gostei, deixa aqui nos comentários pra gente saber se você já cometeu essa gafe e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, né? Ativar o sininho das notificações e acompanhe aqui, a gente tem bastante vídeos com dicas do correto a se fazer no processo seletivo. A gente vai deixar uma playlist aqui de dicas para participar das entrevistas de emprego, tá bom? Esse vídeo é o que não fazer, tá? Né, Nicolas? Exatamente. Pessoal, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.